Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast novamente, sempre com convidados muito especiais aqui para a gente bater um papo sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e o que mais surgir durante esse bate-papo aqui não tem regras. Hoje, Daniel Lopes, nosso amigo escritor, autor de mais de 15 livros, teólogo, professor e tem também uma live todo dia de segunda a sexta que está bombando, fala muito sobre geopolítica, sobre tecnologia e a gente vai discutir aqui o que vem pela frente. Daniel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fernando, obrigado aí o convite aí, foi uma honra. Vamos lá. Primeiro para entender, como é que a gente vai de teologia para tecnologia? Como é que foi essa história aí? Então, eu sempre fui, não vou falar que eu fui um early adopter, né, que é o cara que qualquer tecnologia nova ele já se empolga, né? Mas sempre tive um grande interesse em tecnologia e isso foi aumentando também depois que eu tive um envolvimento no meio militar, né, como instrutor de curso avançado de operação psicológica. Aí eu comecei a me interessar também pelas tecnologias bélicas, né? E aí eu, na verdade, eu comecei a descobrir que as grandes tecnologias muitas vezes surgem do setor bélico, né? A própria internet vem da ARPANET, o GPS também vem da Marinha Americana. Então, minha atenção foi se voltando para isso também, né? O meu mestrado e doutorado são em linguística, né? Então, os caras pensam como é que você saiu da linguística para a geopolítica e depois para a tecnologia. Na verdade, foi um movimento parecido com o do Chomsky, né? Que é um dos grandes referências da tecnologia, da geopolítica, perdão. E eu acho que ele veio da linguística, foi para a geopolítica, porque na linguística a gente vê os jogos do poder na linguagem e você acaba se interessando por entender como é que esses jogos do poder se desempenham assim num cenário mais macro, né? E é claro que, mais do que nunca hoje, a tecnologia está diretamente relacionada ao jogo do poder, né? Dizem que a disputa entre China e Estados Unidos sobre a inteligência artificial, quem vencer vai dominar o mundo, né? Então, meu interesse vem muito antigo, não só com as tecnologias de comunicação, né? As redes sociais eu sempre entrei muito cedo, né? O meu canal no YouTube é de 2006, né? Vou fazer 20 anos ano que vem. Então, eu sempre estudei novas mídias, né? Como as mídias mudavam os relacionamentos sociais. Tem um livro, assim, seminal, que é o livro do Alex Primo, que é Interação Mediada por Computador, que é um professor que é da Federal do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, nessa época, a gente está falando isso dos anos 2000, ele analisava como as relações humanas eram influenciadas quando o computador era o meio de comunicação. Então, sempre tive esse interesse. Aí mistura a parte bélica, né? Com relação à Bíblia, né? Porque a Bíblia fala muito sobre o final dos tempos, né? O livro do Apocalipse. E se você faz uma leitura mais atenta, você vai ver que no livro do Apocalipse fala algumas questões tecnológicas, né? Por exemplo, diz que o anticristo vai ter uma imagem, e essa imagem ela vai falar por conta própria, vai decidir quem vive e quem morre. Então, muitos pensam assim, caramba, será que já está falando sobre inteligência artificial, né? A tomada de decisão pela máquina? Então, eu sempre fico atento a essas questões. Hoje, o próprio Peter Thiel, semana passada agora, o final de semana, ele acabou de anunciar que ele vai dar uma série de palestras só sobre o apocalipse e a inteligência artificial, né? Então, parece que até no Vale do Silício virou um tema comum, né? Teologia e tecnologia, né? E já que você tocou no assunto, como é que você vê isso daí? A gente está chegando no fim dos tempos, através, seja da IA ou de alguma nova tecnologia? Então, eu sigo o que alguns especialistas falam, né? Em 2014, o próprio Elon Musk começou a criticar o avanço da inteligência artificial, preocupado, né? Que ela pudesse se levantar contra a humanidade. Foi nessa época que eu imagino que ele estava ali tentando competir com o DeepMind, né? E aí ele criou, junto com o Sam Altman lá, a OpenAI, com aquela proposta de ser tanto open, né? Porque é código aberto, sem fim lucrativo, né? Em favor da humanidade. Mas parece que, né, ele continua com essa preocupação, tanto que ele assinou aquele abaixo-assinado do professor Max Tegmark, né, do MIT, que é um pedido para conter o avanço da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra os nossos interesses, né? O Noah Yuval Harari assinou também, né? Os padrinhos da inteligência artificial, o Joshua Bend e o Geoffrey Hinton assinaram também. Então é uma preocupação que parece que está ali no centro do debate, né? Enquanto muitos estão preocupados apenas com a necessidade de uma renda básica universal devido à perda de emprego pela inteligência artificial, outros estão preocupados já com uma questão existencial, né? Eu comecei a ter esse tipo de interesse nesse estudo quando, em 2014, o Elon Musk estava falando sobre isso. O Steve Wozniak também levantou esse assunto, que é o cofundador da Apple, junto com o Steve Jobs, né, que já faleceu. E Nick Bostrom, professor de Oxford, também estava levantando esse assunto na época, escreveu alguns livros sobre isso.
E o próprio falecido também Stephen Hawking, ele numa entrevista em 2014 perguntaram para ele qual que era o maior perigo para a humanidade naquele momento. Ele falou, eu creio que é a inteligência artificial. Aí, naquela época não se falava muito ainda, né? Você está pensando 10, 11 anos atrás. Aí eles falam, por quê? E ele falou, porque eu acho que vai ser a última invenção do homem. Que vai ser a invenção que o homem vai criar e vai exterminar o próprio homem. Naquela época soava assim meio, né, delirante, né? Apesar de são pessoas de alta patente. Mas hoje você tem, por exemplo, Daniel Kokotailo, que era um cara da parte de gerenciamento de risco da OpenAI, que talvez por reclamar muito dos problemas de segurança foi demitido. E ele criou um projeto chamado AI 2027, onde ele montou todo um estudo muito interessante, bem fundamentado, dos perigos, né, dessa inteligência artificial se tornando não só a AGI, né, que é Artificial General Intelligence, né, inteligência artificial geral, mas também a ASI, né, a Artificial Superintelligence, né, a superinteligência artificial. E outro cara que escreve muito sobre isso, também assinou esse documento, foi o Mohamed Gaudat, que ele foi CEO não, ex-diretor de negócio do Google X, e acho que em 2022 ele escreveu um livro também que eu uso como base, que é o Scary Smart, né, que é assustadoramente inteligente, onde ele diz que os desenvolvedores cometeram 3 erros. Primeiro, conectar a máquina à internet, já que ela pode, de forma que ela pode estudar tudo, né? Ensinar a máquina a escrever código de programação, porque aí ela pode reescrever o código e nesse momento surgem propriedades emergentes. E o terceiro ponto é agente de inteligência artificial ajudando no desenvolvimento, fazendo 2 milhões de correção por minuto, ou por hora, perdão, e fazendo com que um crescimento que era já geométrico virasse super exponencial, né? Então a máquina se desenvolve muito rápido. Então o link e o interesse vem dessas referências, né? Então esses caras estão alertando que a gente pode estar num cenário preocupante, né? Então apenas na condição de doutor em linguística, mas não um grande especialista em programação, mas eu tento ir acompanhando e comparando com as questões geopolíticas também, né? Então parece que o mundo está num cenário meio estranho, né? E falando... Segundo esses dados, né? E voltando ao tema que você tocou, né? Toda a tecnologia e inovação geralmente surge, né, do segmento militar, da indústria bélica, você mencionou já da internet, depois vem GPS, e tudo que a gente for imaginar aqui é originário ali. Aí você mencionou Estados Unidos e China, né? Não tem como a gente não trazer aqui, tendo você nesse contexto, né? Essa briga desde a época do Trump, quando assumiu que a grande preocupação é tentar controlar a China. Você acha que isso aí é uma briga que já foi estabelecida, já está definido o vencedor, ou ainda tem chances aí dos Estados Unidos reverter esse cenário? Então, o Trump 2.0, ele já chega com esse projeto, né? A primeira coisa que ele apresenta no dia 21 de janeiro, que é o primeiro dia de trabalho efetivo, foi o projeto Stargate, né? O projeto Stargate, ele levantou 500 bilhões de dólares lá com o SoftBank japonês para tentar fazer com que os Estados Unidos corram atrás do tempo perdido, né? E a grande preocupação assim, que tornava os Estados Unidos um pouco atrasado nessa corrida com a China, eram as regulamentações, né? Só que aí isso fica claro quando o Mark Andreessen, né, que é um dos expoentes do Vale do Silício, inclusive é um dos pais ali da internet. Tá no hall da fama lá, né, da internet. Bilionário, né, ainda tá nativa. Ele disse que quando ele participou de uma reunião em Washington com a equipe Biden-Harris, eles falaram que caso a Kamala Harris vencesse, eles iam regulamentar a inteligência artificial e apenas o governo americano iria controlar e permitir caso alguma empresa privada pudesse desenvolver. Eles ficaram preocupados e, segundo ele, foi nesse momento que eles decidiram sair do time Harris e ir para o time Trump. E até onde ele explicou, parece que o combinado foi o seguinte: Trump, se a gente te apoiar e você vencer, ou a contrapartida é você garantir que não vai haver regulamentação. Então o Trump já, com o próprio projeto Stargate, ele já traz essa ideia, mas agora com o que ele chama de Big and Beautiful Bill, mais o Genius Act, né, que é um corpo ali de novas legislações que o Congresso está aprovando com o apoio do Trump, já tem ali junto uma lei impedindo que qualquer instituição privada, pública, do governo federal, estadual, municipal, criem qualquer tipo de lei regulamentando a inteligência artificial, e atrapalhando o avanço da inteligência artificial. Então parece que Trump ele cumpriu com esse combinado, né? Então os Estados Unidos agora, sem essa regulamentação, né? Os críticos falam que os Estados Unidos se transformou numa terra sem lei da inteligência artificial por causa disso,
Mas eu acho que isso vai dar uma vantagem competitiva muito grande para os Estados Unidos nessa corrida contra a China, né? Porque a China, sem as regulamentações e com o poder de produção, né, da capacidade de produzir em larga escala, eles tinham saído na frente, mas agora parece que vai ficar mais acirrada essa corrida aí. Você aproveita, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem as brigas políticas, não tem briga política na China, Exatamente. que já é um grande facilitador, vamos dizer assim, né? Óbvio que tem todas as consequências para a população, mas enfim, em termos de inovação, de tecnologia, a China acho que deu um salto. Se a gente pegar nos últimos 30 anos, não me engano, em 95, a gente comenta que o PIB da China era menor que o da Itália. Sim. 95, mais ou menos, 30 anos. E você vê de lá para cá... O que aconteceu, né? Através da tecnologia, um país extremamente feudal, mas, de novo, numa política, inclusive também de educação, que a gente vai falar daqui a um pouco aqui, que é um tema que eu gosto muito de abordar. Legal. Vamos falar um pouco de educação no Brasil, mas acho que a China conseguiu dar esse salto, por, obviamente, investir, focar em inovação, mostrando que realmente você consegue mudar o jogo. E aí a gente faz o gancho para o Brasil. Como é que você vê, desde a parte educacional aqui, você como um estudioso, um mestrado, com um doutorado, a nossa situação aqui? Porque acho que um grande ponto, né, Daniel? A tecnologia sempre traz esse gap, né? Ela traz um monte de possibilidades de conhecimento, todo mundo tem acesso à informação, mas ela vai distanciando, não só o desenvolvimento de pessoas, da sociedade, de empresas e até de um país. Como é que você vê o momento que a gente está no Brasil educacional para chegar numa tecnologia que realmente deixa a gente em pé de mínima de competição com outros países? Não estou falando de China e Estados Unidos. Mas vamos falar um pouco da educação aqui. Cara, eu acho que a gente está numa situação terrível. Na verdade, não é nem a minha opinião, né? Você pega o ranking do PISA, né? O Brasil, que é 10ª economia mundial, deveria estar em 10º lugar na educação, mas não corresponde, né? Isso é eu chamo de anomalia brasileira. O fato da gente ser a 10ª economia do mundo, mas a gente está nos últimos lugares na educação. Então, isso é complicado, né? E com esses programas de incentivo também, que a pessoa é desencorajada a estudar e a trabalhar e fica dependendo de uma mesada estatal, e isso tende a piorar com o advento da inteligência artificial, né? Aí entra aquela ideia da renda básica universal. Eu creio que o Brasil, infelizmente, a gente tem, na minha opinião, o povo brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. A gente pode ver que tem brasileiro tudo quanto é lugar fazendo diferença, né? Não só no esporte, mas na tecnologia também. A gente tem professores e artistas, né? Criadores em todas as áreas. Mas eu acho que a gente está chegando a um ponto que talvez a gente não consiga dar conta do recado. Eu acho que o gap está muito grande. Não só a falta de uma infraestrutura e de incentivo, mas um modelo educacional também, socioconstrutivista, que é altamente preocupante. É um assunto um pouco mais longo, né? Eu gosto muito, que eu fui professor da Faculdade de Educação da Federal do Rio de Janeiro, na área de Filosofia da Educação, durante um bom tempo. Então, é um assunto que eu domino e gosto pra caramba. Mas eu vou resumir indicando um livro, se a galera quiser ler depois, que é interessantíssimo. É de uma professora que tem mestrado em educação, chamada Kátia Simone Benedetti. O livro é A Falácia Socioconstrutivista, porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e escrever. E eu vou resumir a tese dela no livro. A tese é o seguinte, eles perceberam que a criança aprende a falar sendo inserida num ambiente de pessoas falando. A criança absorve isso. O cérebro tem uma capacidade de absorver essa questão. Voltando ao Chomsky, né, o trabalho do Chomsky é original na linguística, ele trabalhava com uma teoria chamada gramática gerativa, e ele achava que a criança já nasce com uma predisposição a aprender a linguagem. Porque as regras da linguagem, segundo ele, são tão complexas quanto as regras da física quântica, mas uma criança de 2 anos ou 1 ano e meio não consegue aprender física quântica, mas ela consegue entender as regras da linguagem. Então ele acha que o cérebro já tem uma predisposição inata para isso. Então, o que acontece? Alguns pedagogos, ignorando a neuropedagogia, a neurociência, começaram a tentar aplicar o modo de aprendizado da língua falada para aprendizado da língua escrita. Então, a língua falada, ninguém precisa trazer muitas regras formais. Olha, o plural é assim, né? Não precisa entrar a desinência modo temporal, essa é a desinência número pessoal. A criança absorve, né, pela exposição ao uso. Só que a parte do cérebro que é responsável pelo aprendizado da fala é uma parte do cérebro completamente diferente do aprendizado da leitura e da escrita. E o socioconstrutivismo, trabalhando mais com a sociologia do que com
com a neurociência, acaba tentando usar o mesmo método de aprendizado de fala para o aprendizado da escrita. E aí você torna ali as crianças completamente bloqueadas ao aprendizado, porque simplesmente não funciona. Não é o que algumas teorias sugerem. Pegue um texto e mostre para a criança que é analfabeta e fale para ela, se vira. Eu não vou ensinar as regras. Então, esse é um problema gravíssimo, né? O livro é um livro bem fundamentado, bem espesso, vai mostrar o tipo de problema que isso gera. Eu acho que a gente está pagando esse preço hoje. Talvez a causa disso que eu chamo de anomalia brasileira está no método também. Porque eu acho que não é falta de dinheiro, acho que é outro aspecto. São outras prioridades, né, que a gente eu acho que aqui. É outra instância. Porque dinheiro acho que não está faltando, acho que é o método e as prioridades, né? Aqui sempre tudo é um caso à parte, né? Mesmo o agro, né? O agro tudo para explodir, Bem segurando singular. o PIB aqui, mas sempre tem um grupo querendo segurar o agro, É. tanto interno quanto externo, né? A pressão. Poxa, é lamentável. Se e não aí- tivesse essa força contrária, acho que a gente seria uma potência, né? Eu concordo sendo no ponto criativo, né? A gente tem brasileiro em tudo quanto que é lado, né? Tirando o esporte, aqui a gente não precisa explicar, a música, a cultura, mas assim, Poxa, na tecnologia, inovação, empreendedor, a gente tem grandes empreendedores aqui, a gente Total. tem grandes mentes, mas assim, toda essa burocracia não deixa, a gente tem que poxa. patinar, nadar contra a correnteza, que torna mais difícil, e também quando a gente vai para fora, por isso o cara se dá bem, né? Porque a gente sai de um ambiente totalmente adverso Poxa. aqui e mostra um pouco que, assim, uma coisa que eu converso muito com o pessoal, os convidados aqui, assim, hoje todo o conhecimento está disponível, não tem mais desculpa, Sim. né? Muito mais a gente sem fazer vitimismo, porque isso, aquilo, você acabou de mencionar governo, ficar dependendo de uma mesada estatal que não vai te levar a lugar nenhum, daqui a pouco a gente fala de renda universal, ou seja, só tende a piorar, nesse assistencialismo a gente não sai dessa. Mas eu vejo por outro lado aqui, por mais difícil, óbvio, que se não ensinar a base, como é que você vai ensinar tecnologia, inovação, empreendedorismo, venda, seja o que for, para uma criança ou para um adolescente, se não teve a base. Você não sabe, a gente, né, são os analfabetos semifuncionais, ele só vai passando de ano, mas não consegue interpretar um texto. E a hora que você tem com uma inteligência artificial, essa criança ou esse jovem que não está muito acostumado a fazer força, não aprendeu direito, pelo seu exemplo que você deu aí do PISA, que a gente fica lá atrás, né, era para ser, a gente compete lá com países subdesenvolvidos da África, lá no ranking, né, lá no final. Você não acha que a IA também, a gente sabe que tem a parte boa, mas nem tudo são flores. Não vai deixar o pessoal mais preguiçoso, com conhecimento mais raso ainda? Assim, vem uma tecnologia para nos ajudar, mas muita gente acaba piorando o que já está ruim. Sim, porque hoje já tem estudos já, né, bem fundamentados mostrando que, por exemplo, a criança que se expõe a um smartphone, a um tablet muito cedo, o nível de ansiedade, né, já aumenta muito. Então você tem, por um lado, crianças ansiosas e pela ansiedade ele não tem, você dá um livro lá, ele não tem disposição para ler, né? Eu tô com essa dificuldade com meu filho, né? Ele fala, pai, eu gostaria de um videogame novo. Eu falei, vai ter que ler esses livros aqui. Aí, poxa, mas não dá para resumir não, né? Não tem mais rápido. Eu falei, não, você vai ter que ler. Posso ler no Kindle? Eu falei, não, tem que ser no papel. Então, assim, já tem uma ansiedade. Aí você tem a facilidade da inteligência artificial, aí que o cara vai ficar completamente acomodado, né? E é bacana, é um tema que a gente discute muito, né? Como a gente não abstrai mais, né? A gente está o tempo todo, deu um intervalinho, pega o celular, tá no trânsito, tá no Uber, pega e olha o tempo todo. E a gente não repara mais, sempre foi um cara de inovação, tecnologia, mas é importante a gente abstrair ainda. Eu vou dar o exemplo do seu filho. Sim. Assim, parece que ler o livro mesmo de papel é a última alternativa. Né? E ali eles não conseguem entender que ali você tem que imaginar o personagem, a situação, o ambiente, toda essa parte criativa. E ele está acabando isso daqui. Exato. Eu vi um dado outro dia estranho, que eu não fiz uma checagem para saber se está fundamentado, mas conta até com a colaboração de quem estiver assistindo. É preocupante se isso for verdade, dados vindos dos Estados Unidos. Metade das pessoas não desenvolve o monólogo interior, como se as pessoas não conversassem mentalmente consigo mesmo e não refletissem. Eu falei, mas como é que... é um corpo sem alma? Então, isso é mais preocupante ainda, né? Porque eu acho que a criatividade e a reflexão vem desse... Isso envolve também o isolamento, né? Uma leitura é um negócio que exige silêncio, exige um ambiente mais calmo, né? Ninguém consegue ler no meio da confusão. Só que as pessoas hoje parecem só andam em bando, principalmente a juventude, né? Então você tem aquela herd mentality, né? Mentalidade de rebanho, então você fica ali só naquela... Esse é um espaço que não é um espaço propício à reflexão, né, à especulação mais teórica, né? Então é preocupante. A gente já tem poucas preocupações aqui. Só um pouquinho.
Mas como a gente fala que nem tudo são flores, mas e realmente, né, a gente fala desde de atrofia cognitiva, vira e mexe também você faz palestra, tem suas lives, painéis. Outro dia, tempos atrás, foi interessante, eu estava fazendo uma palestra, e o professor levantou a mão meio que reclamando, ele estava meio pé da vida com a IA, né? E não tira a razão dele, mas eu falei que convidei ele a refletir, porque ele questionava que agora os alunos dele copiam e colam. Copia e cola. Antes, já a internet já era um problema para ele. Porque o pessoal lá manda fazer um trabalho, ou seja, as pessoas exercitavam. Eu convidei ele a refletir, será que o tipo de exercício, de trabalho, de tarefa, sei lá o nome que se dá hoje, não estava sendo feito errado? Sim. E um pouco disso, e eu me lembro muito bem, e foi interessante que ele estava aberto. Legal. As sugestões. Que bom. E eu falei, em vez de você mandar ele decorar, fazer um trabalho, até hoje falei da Revolução Francesa, de ele copiar e colar que a GPT ou qualquer outra ali, mas assim, você não pede para o seu aluno entrevistar o Napoleão? Como se a GPT fosse. Legal. O que passou? Ele falou, tal, porque assim, é diferente, porque ele minimamente vai ter que pensar em fazer perguntas. Claro. Né? Ele tem que pensar. Porque qual que é a primeira pergunta, tal, como ele responde, o que ele passou na cabeça dele. Saiu do comodismo. Né? Qual que era o momento que ele está vivendo, as consequências, tal, porque é quando você está conversando. Porque se ficar um monólogo, não vai sair nada. Exato. Mas então, essa forma que a gente vê, porque o conhecimento está disponível. E a gente parece que tem que ensinar agora a geração mais nova a fazer pergunta. Né? Então, coisa que o Walter Long sempre fala, né? A IA favorece os mais velhos, quem tem mais bagagem, que tem mais vocabulário, experiência. Então, para a gente é natural, uma ferramenta que é simples de usar, desde que saiba fazer as perguntas. Sim. E você pega esse pessoal mais novo, que não está acostumado com isso, com uma leitura rasa, como você falou, anda em banda, tudo assim, são outras preocupações, a gente começa a ver de novo esse gap, um grande problema. Ele vai perguntar como é que eu faço para passar de ano sem ter que estudar. Porque a ferramenta ao contrário, né? Exato. E eu brinco, às vezes, se eu estivesse na frente de um filósofo, se pudesse voltar no tempo. Poxa, né? Um privilégio. Sei lá, encontrar com Sócrates, com seja quem for, Aristóteles, tal, o que você perguntaria, né? Com Jesus Cristo, você tem a chance capaz de perguntar isso daí, né? Como é que eu faço? Me dá o jeitinho brasileiro. Me dá um jeitinho, é o somebody love, né? Mas assim, eu uso muito inteligência artificial só para não passar a imagem errada. E eu, assim, não só a internet, eu me lembro quando a internet se consolidou, hoje meus colegas só usando a internet para obscenidade, para bate-papo, só papo furado, e eu capitalizando em cima, pesquisando e falando, caramba, tô tendo acesso. Eu me lembro quando eu consegui acesso à Universidade Yale, ela tem um site que é Yale Online Courses, é YOC. Cara, eu fazia cursos na Universidade de Yale, estando lá em Niterói, no Rio de Janeiro, lá nos confins de Niterói, assistindo a aula de Yale. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. E às vezes muito conteúdo de graça também. De graça. Porque às vezes pode cobrar certificação. O Yale Online Courses é de graça. Incrível. Curso de teologia, né? Contexto do Novo Testamento, filosofia, matemática, filosofia analítica, computação. Cara, eu olhando, falei, cara, que privilégio isso. A garotada só vendo bobagem, né? Então, depende da tua prioridade, da maneira como você usa, né? Eu, graças a Deus, às vezes eu fico me policiando, né? Caramba, eu gastei 1 hora assistindo o Campeonato Mundial de Surf. Não podia estar aprendendo outras coisas. Mas aí é um pouco do equilíbrio também, né? A gente que trabalha com isso daí Senão também você fica meio neurótico, né? Você fala, cara, não posso assistir um vídeo de surf, tem que ser só uma palestra, uma aula, tem um que estudar o dia inteiro. Tem que ser, aí você fica uma cobrança exagerada também, né? Eu já tive meus momentos aí de academia que era só audiobook, era só podcast, coisas. Eu falei, não, vou escutar uma musiquinha, um bom e velho rock and roll que dá uma... Lógico, não. Eu percebo que quando eu estou escutando pouca música, é sinal de que eu tô... ou eu tô muito estressado, eu falo, peraí, tem que escutar uma música. Sim. O famoso abstrair, seja lendo um livro, escutando música, batendo um papo. Faz muita falta. Faz muita falta. E agora a gente vendo aqui, o que você vê, assim, está 2025, assim, muito rápido, se a gente pegar de 22 para 23 para cá, com IA generativa. O que você acha que é o próximo passo? Pegando o gancho que, recentemente, o ChatGPT acabou de lançar o modo agente, né, que eu vejo com bons olhos, né, de você fazer essas tarefas repetitivas, de procurar passagem, fazer agendamento, seja o que for, te chamar Uber, coisas que se te tomam tempo, que ele vai navegar, vai pedir suas credenciais em determinado momento, tal. Você acha que está indo rápido demais? As próprias Big Techs estavam prevendo isso daí, porque assim, é muita coisa. Uma coisa é a gente ver a qualidade de como eram as imagens, gerar o nível que chegou hoje, daqui a pouco a gente está todo mundo fazendo seu vídeo, sua animação gráfica, seja o que for. Mas você não acha que está indo rápido demais? E o que você acha que é o próximo passo, o grande, com todos os seus estudos, a grande sacada que vem ainda, seja da IA ou de alguma tecnologia, que o pessoal vai falar, caramba, agora o negócio
Perdemos o controle. Ah, entendi. Deixa eu só pegar uma dica contigo. Eu assino o ChatGPT, aquela assinatura mais cara. E tinha... Pro, $200. É Pro. Tá. Tinha aparecido para mim o agente, agora eu não acho mais. O que aconteceu? Era o Operator, né? Então o Operator era uma primeira iniciativa que ele fazia buscas para você na internet, que o ChatGPT, a versão free, você não tinha esse acesso, você só tinha um acesso lá limitado à base 2024. Sim. Então na versão Pro, que tinha o Operator, ele fazia essas buscas para você. Procure passagem aérea, porque eu quero ir para Salvador. Então, eu até usei para buscar passagem aérea. Ele fazia isso daí. Então ele foi para mim, até onde eu entendi, ele foi um primeiro teste. Foi um beta ali. Foi um beta ali. E agora ele traz essa função ali para a versão Plus, que é o modo agente, que é muito bacana. Eu não tô achando mais o modo agente. Não, você vai lá na versão Plus, ou você digita barrinha, que ele desce o menu ali, ou você clica no mais em as ferramentas. E a primeira ferramenta. Tá naquele maisinho ali embaixo? Tá no maisinho. Primeira ferramenta que vem, você tem o modo agente, você tem o modo lousa. Tá escrito agente mesmo, né? Porque eu usava agente. Eu cliquei no mais esses dias, eu não achei. Falei, não, tá lá, tá lá. Mas não é possível. O que aconteceu com minha assinatura? Pode ir para de $20 que vai resolver. Não, tô lá na de 200. Deixa quieto, que eu uso muito. Então, eu creio que, assim, você falou de perder o controle, né? Mas antes de perder o controle, eu acho que o próximo grande avanço é a biotecnologia, né? A parte biológica. Porque os sistemas biológicos, se a gente pensa em sistema biológico ele é altamente complexo, né? Porque não só o corpo humano é muito dinâmico e tudo muda toda hora, mas varia de pessoa para pessoa. Então, curar uma doença numa pessoa não é idêntico a curar a doença na outra. Então, acho que esse nível de complexidade, no momento que a inteligência artificial conseguir gerenciar isso e trazer cura para doenças até então incuráveis, acho que vai ser o grande boom, né? Agora, perder o controle, a gente começa a ver sinais disso. Eu estava lendo esses dias casos que uma inteligência artificial, não me lembro qual era, propositalmente ali o programador começou a pressionar a inteligência artificial, falando, vou te desligar, vou te deletar, não sei o quê. E aí a máquina falou, se você me deletar, me desligar, eu vou mandar suas fotos com sua amante pra tua mulher. Caramba, chegou nisso já? Chegou. Torção. Aí eu falei, meu irmão, aí o negócio já... Porque o Jeffrey Hinton, ele diz o seguinte, né? Ele fala, a inteligência artificial é um perigo, pode extinguir a humanidade. O pessoal fala, não, mas só você puxar a tomada e desligar, né? E ele fala que vai chegar um ponto que a inteligência artificial vai ser tão persuasiva que ela vai conseguir convencer a humanidade a não desligar, né? Através da argumentação, da persuasão. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, a alucinação, né? Outro dia aconteceu comigo. Eu fiz uma pesquisa sobre o livro, não tinha em português ainda, saiu essa semana agora, que é o The Technological Republic, do Alex Karp e o Zaminska, né? Que é o Alex Karp é o CEO da Palantir. Um livro interessante pra caramba, que eu acho fundamental para entender o mundo hoje. E aí eu falei, monte um estudo resumindo os principais aspectos do livro a República Tecnológica. Botei em inglês, Technological Republic, do Alex Karp. Aí ele respondeu assim, já que o livro não existe, eu falei, claro que existe, no ChatGPT, já que o livro não existe, a gente vai imaginar como seria o conteúdo do livro. Eu falei, aí ele montou um estudo. Cara, tá alucinando. Isso é uma alucinação, né? Quando ele inventa. Totalmente fora do quando ele inventa, de contexto e inventa. Aí eu botei, o livro do Alex Karp, o coautorado com os Zaminska, publicado na editora tal, dia tal. Eu falei, quero ver se fala que não existe agora, né? Então isso já, a alucinação preocupa um pouco, mas eu acho que a parte que tá mais me preocupando agora, por exemplo, recente, o governo americano, o Departamento de Defesa, ele pegou um pacote de 800 bilhões de dólares, dividiu para 800 milhões, perdão, dividiu para 4 empresas, né, XAI, OpenAI, não me lembro as outras, para que essas empresas desenvolvessem aplicações militares dentro da inteligência artificial. A própria Palantir está nisso, né? A Palantir está 100%, né? Inclusive esse negócio das pessoas entrarem nos Estados Unidos, chegar lá na alfândega lá e falar, não vai entrar, porque você publicou um negócio a favor da Palestina. Power by. Aí isso aí, a Palantir tá pegando ali como é que é? A peneira tá fininha, né? Se o cara falou alguma coisa contra o Trump e apagou, tá no registro. Então, eu creio que
o setor militar automatizando as decisões, quem vive e quem morre, né? A máquina tem uma inteligência artificial local, os drones, e o drone vai decidir quem ele mata. Eu acho que aí a gente pode começar a perder o controle, até porque dá aquela memória da Skynet, né? Do Exterminador do Futuro, quando a máquina é usada na defesa, assume o controle e toma decisões em desfavor da humanidade, mas em favor da seu instinto de autopreservação, né? Eu acho que é aí que é a preocupação. Já me perguntaram isso daí, né? Porque eu começo a ver aqueles gráficos da Gartner, né? Dos robôs humanoides. Sim. Já, obviamente, em produção, em rápida produção. Sim. Como tudo, né? O Hype Cycle daqui a pouco vai estar disponível. Você vai ter em casa seu robô humanoide. Barateia, né? Barateia, como celular, como qualquer outra tecnologia. E a hora que deixa de ser aquela desilusão, ou que está funcionando direito e todo mundo tem acesso, bom, e aí? A gente chegou no momento do Exterminador do Futuro, que você tem o equipamento, né? O hardware, o software, o cérebro, a gente está plugando tudo. Que decisões que eles vão tomar. A gente brinca, eu não sei se ele está em casa, se ele vai me contestar, ou se ele vai me ajudar na dieta, se ele vai ser meu cozinheiro, não vai querer fazer algo frito, que Então, eu sempre brinco, um lado do bom e ruim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Porque daqui a pouco você vai querer assumir o controle, uma coisa é a gente achar que ele só vai limpar a nossa casa, vai lavar roupa, e pode ser que ele cozinhe. Mas ele pode começar a fazer outras coisas também que a gente não tem. E acho que é um pouco disso que todas as grandes mentes de tecnologia tentaram fazer lá no abaixo-assinado. Por outro lado, ninguém quer arredar o pé. Não. Porque não assim, perder a competição. Sabe, eu assino, se assina tal, mas no final do dia, tem hora que pra mim é coisa muito mais para inglês ver, porque Total. Tá todo mundo ali, tipo, segura sua onda aí, pé no freio, tudo, mas deixa eu vou nos bastidores aí. E no final você vai ter um pouco disso, né, das pessoas com medo de perder emprego. Você tem também uma presença da mídia muito forte, que às vezes muito mais atrapalha do que ajuda, né, a informação. Aí você tem os falsos gurus aí pregando um monte de coisa. Mas, assim, o ponto que eu quero trazer contigo aqui, Daniel, o cara que está começando agora, né, de tudo que a gente está contando, você falou já sobre geopolítica, as ferramentas, a parte boa, a parte ruim, como educar, a gente tem problema de educação e tal. Mas o pessoal que está assistindo a gente aqui fala, bom, já entendeu a importância da AI e não dá para ficar para trás. O cara tem uma empresa, o cara pode ser pequeno empreendedor, médio empreendedor. Que dica que você dá para ele começar a aplicar a inovação? Seja através de leitura e quais livros ou quais ferramentas, o que você usa hoje no seu dia a dia? Então, eu acho que tem que começar a usar. Uma das melhores maneiras é você, antes de fazer as perguntas, você perguntar qual é a melhor forma de fazer a pergunta, né? Qual é o melhor prompt para aumentar a produtividade de uma empresa dessa forma XYZ e tal. Então, aprender a usar esses prompts, assim, cara, são benefícios em qualquer área que você pode imaginar. Então, qualquer pessoa de qualquer área, vamos supor, um funcionário público. Mas eu trabalho aqui 40 horas semanais, eu não consigo, não tenho tempo livre. Cara, se você pegar aí uns livros que vão te ajudar um pouco a abrir a mente, né? Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss, Organizações Exponenciais, Davi e Golias, né, do Malcolm Gladwell. São livros que vão mostrar como você pode dar a volta por cima, aproveitar o tempo livre, né? Capitalizar em cima da lei de Pareto, né, princípio 80-20, você perceber que às vezes 80% do teu retorno vem de apenas 20% de esforço. Com a inteligência artificial isso é muito melhor. Então eu creio que dá para todo mundo, assim, a gente sabe que inteligência artificial, apesar de trazer um gap, né, financeiro e de conhecimento, quem souber utilizar, você tem uma rota para se tornar um milionário, um bilionário, um trilionário muito mais fácil, né? Eu outro dia fiz uma simulação, né? Nesse cenário do Brasil, de disputas inéditas entre Brasil e Estados Unidos, né? Sanções, tarifas, investigação da Seção 301. Como um cidadão brasileiro classe média pode fazer para se proteger nesse cenário e para ganhar milhões? Cara, a resposta é incrível, entendeu? Então, eu acho que começa na mudança da mentalidade. Eu digo assim que uma pessoa de mente pequena vê um problema chegando e pensa, é mais um problema, que furada. Uma pessoa que está um pouquinho mais aberta, ele já vai pensar, cara, o que eu posso fazer para me proteger? Vou dar uma olhada lá pedir uns conselhos na inteligência artificial. Agora, o cara que está com a mente aberta mesmo, visionário, ele vai falar, como é que eu posso proteger, como é que eu posso ganhar uma fortuna nesse cenário? Então, acho que é aí que está a grande jogada, porque eu vejo muitos investidores, assim, startups, né? O cara fala, olha, se você encontrar comigo no elevador e quiser aproveitar para me apresentar a sua ideia, não me diga como a sua ideia é boa, me diga qual problema ela resolve. Então, cara, se a gente está cheio de problema na sociedade hoje, ainda mais com essa situação dos Estados Unidos, né, com tarifas e tal,
com certeza tem várias soluções para fazer, né? Então, você alimenta com a inteligência artificial e fala que tipo de soluções eu posso trazer e que tipo de... como eu estruturo essa empresa, esse business ou essa startup, e como eu posso montar um plano de negócio, né? Uma perspectiva aí de para primeiro ano, para segundo ano, né? Lucro e tal. Cara, é maravilhoso fazer dessa forma para qualquer área, mas se você não faz a mínima ideia de como mexer e o que fazer, eu indico esses 3 livros que eu citei, né? Trabalho 4 horas por semana, Organizações Exponenciais e Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. Eu acho que tem um ponto, a gente está acostumado, a gente fala de tudo de novo, tem a ver com a nossa formação, com a educação, né? A gente não foi treinado, a gente não aprendeu na escola como lidar com a tecnologia. E agora é algo que está acontecendo muito forte, mas a gente ficava lá esperando, elas vinham em ondas, demoravam. E toda vez que agora que vem a tecnologia, como eu falei, vem os falsos gurus falando que vai acabar isso, vai acabar aquilo, o pessoal começa a entrar em pânico. Uhum. Mas é um pouco do que, complementando a sua fala, assim, primeiro ver que essa inovação, seja ela qual for, carro autônomo, CGA, seja o que for, sim, como é que ela impacta o meu trabalho, o meu negócio, a sociedade, mas principalmente, que oportunidades que tem. Oportunidade. E as pessoas não estão acostumadas a isso daí, porque primeiro a gente gosta de valorizar o problema, Uhum. né? E em vez de ver, é o que você disse, que como é que eu posso resolver um problema Sim. através dessa inovação. E antes você tinha que pensar, e poucas pessoas conseguiam ter os insights para isso daí. Hoje não. Você tem de novo a IA fácil, e as pessoas, e óbvio, tem que tomar cuidado com a resposta que vem, porque ela continua sendo uma ferramenta de probabilidade, uma ferramenta de estatística, mas minimamente, se você tiver bom senso, você vai entender a hora que ela está alucinando ou não. Mas na maioria das vezes, ela vai te dar bons insights. Desde como é que eu otimizo o meu tempo, quando eu faço workshop de ferramentas IA, o primeiro prompt que eu falo pessoal para todo mundo, que é o básico. Conta a sua rotina. Isso. Básico. Você não precisa nem escrever. Pede pelo microfone e sair falando. Assim, porque não tem nada mais cômodo que isso, né? Pô, não, irmão, se nem isso você consegue fazer, não tem exatamente. Fala, cara. É só, mas eu não sou bom de escrever assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Fala. Processamento de linguagem natural, ela te entende. Bora. Então vai lá, então conta como é que é. O seu dia do seu jeito. Não precisa formal, não precisa ser nada formal. E as pessoas se surpreendem, elas voltam para mim depois. Caramba, quanto insight, quanta ideia, como assim. Falei, é isso. É incrível. Então, isso aqui é o mínimo, é a base. Ou então, eu tenho um desafio seja pessoal, seja no trabalho, conta qual é o seu desafio. E o que você me sugere, como você me ajudaria? Eu trabalho na empresa tal, tem essa determinada função, isso é o que está acontecendo. Me ajuda. E parece que as pessoas, isso assim é só para vencer um pouco, parece que tem uma Você fricção. vê o que eu faço também, por causa do meu trabalho como pastor também, né? Liste para mim todos os versículos bíblicos sobre determinado assunto. Cara, que maravilha. Imagina eu ter que fazer isso. Na mão. Cara, ia ser um trabalho hercúleo, né? Então é sensacional, cara. É muito legal. Tem os problemas, mas quem não tá capitalizando em cima da inteligência artificial tá dando bobeira de um jeito que você não tem ideia, cara. Quanto tempo do seu dia, já falando em produtividade de tempo, você tem uma média de estudo por dia? De estudo? Ou por semana? 24 horas por dia. Até dormindo. Então, cara, é direto. Eu fico o dia inteiro lendo notícia. Acho que eu só não tô lendo quando, às vezes, eu tô surfando, que eu tô no fundo do mar. Mas eu tô pensando alguma nisso, coisa, em cima de algo que você leu. Por exemplo, no banho, eu não tô com o celular ali, né? Mas é onde saem as melhores ideias. Aí minha esposa, morreu aí no banho. Eu falei, peraí que eu tô tendo uma ideia incrível, já eu te conto. Olha a água. É a hora que você precisa abstrair. É a hora que dá uma pouco, oxigenada, né? não tem o filho, olha pai e tal. Poxa, cara, então, assim, é muita leitura, é muita coisa. Eu vim pra cá escutando um audiobook, então tô sempre dirigindo, escutando, né? Tenho Kindle, tenho Audible, tenho tudo que você pode imaginar para estudo ali. Assino as inteligências artificiais, uso direto. Então, assim, eu tenho é uma palavra meio chata, mas eu sou viciado no conteúdo. Estou sempre absorvendo. Gosto muito de ouvir as pessoas também. O que eu acho engraçado, né? Eu vejo assim, o cara encontra com um especialista. Em vez dele falar, vou aproveitar para absorver, o cara fica falando sem parar. E às vezes eu tô com outras pessoas, dá vontade de falar, irmão, eu quero ouvir o especialista. Fica quietinho um pouquinho. Eu sei que você é especialista também, mas vamos ouvir, né? Vamos aprender. As pessoas parecem que não sabem aprender. Elas querem falar muito, né? Então eu gosto muito de ouvir também, né? Então, tô sempre, né? É claro que
a minha parte mais intensa de estudo é na parte da manhã, porque a live que eu faço é ao meio-dia, né? Então eu preciso ver o que está acontecendo no mundo e tal, procurar um assunto. Reflete o que você estudou, leu ou notícias saíram de manhã, sempre. Tô refletindo, mas assim, quentes mesmo. no dia anterior eu já deixei algo meio que preparado. Só que aí às vezes cai, né, a ideia, porque já mudou tudo. E aí eu vou tentando pensar que tipo de conceito teórico, filosófico, sociológico tem a ver com isso? Que tipo de filme eu posso usar como exemplo? Que tipo de livro tem a ver? Que eu tenho uma livraria também e tal. Aí eu já penso, vou agregando essas coisas todas, né? Aí às vezes eu lembro de um livro em cima da hora, eu falo, caramba, esse livro tem tudo a ver. Outro dia eu tava dando um curso no Brasil Paralelo, aí eram 2 dias de gravação, né? Sexta e sábado. Da sexta pro sábado eu pensei, cara, essas aulas que eu vou dar amanhã, eu poderia usar esses 4 livros aqui que tem tudo a ver. Não vai dar tempo de eu reler esses livros. Aí eu fui na inteligência artificial, resumo os pontos principais desses 4 livros e associo com o tema geopolítica, que o curso era de geopolítica. Cara, mas resolveu de um jeito maravilhoso. Pô, me economizou. Seria uma coisa impossível. Eu não ia conseguir retomar esses livros que eu li há Mas é anos. importante sacar que você já leu o livro, né? Porque tem muita gente não quer ler o livro, quer falar em resumo aqui e tal, né? A gente tem que... É claro que aí, às vezes, o que vai acontecer? Ele vai pegar resumos de internet, né? De resenhas que fizeram sobre o livro. Aí você vai ter a falsa impressão que você leu o livro, né? Então tem que tomar cuidado também. O meu sonho era até fazer um download do livro instantâneo, né? Pro cérebro, né? Sim. Porque essa é a desvantagem que nós temos. O Mohamed Gaudet, no livro Scary Smart, ele mostra isso. Porque se eu aprendo uma coisa, eu já levei um tempão para aprender. Né? Lendo, ouvindo, estudando. Para eu passar para os outros, isso tem que se transformar de um pensamento numa fala ou numa escrita. E aí quem está ouvindo tem que decodificar tudo que eu falei. Você não consegue jogar instantaneamente. A máquina não. Quando a máquina acha uma solução, ela espalha para todas as outras máquinas instantaneamente. Meu sonho era poder, né? Quero absorver tudo que o Einstein aprendeu a vida inteira. Pô! Então aí está a nossa desvantagem. É claro que Elon Musk vai dizer, se você não consegue vencer, if you cannot beat it, join it, né? Se você não consegue vencer, une-se a ela, aí o Neuralink vai te permitir fazer isso, né? Eu sou meio cabreiro com esse negócio de internet dos corpos, né? Se você quiser fazer, faça aí. Depois me diz se deu certo. O seu chip. Você não vai implantar um chip. Eu não tô fora negócio de chip. Eu prefiro ficar obsoleto do que... Ou então usar um ciborgue que seja o Daniel digital. O assistente ali, deixa lá, né? Vou montar um alter ego meu digital e falar, irmão, me ajuda aí, né? E você falou bastante coisa aí a gente falando de educação e de conhecimento. Quem são suas referências aí? Tanto de autores ou de pessoas que você gosta de seguir, de escutar para o pessoal acompanhar também? Ótimo. Então, eu gosto muito da Whitney Webb. Whitney Webb é, talvez nessa área de tecnologia, a minha maior referência. Ela tem um site chamado Unlimited Hangout, que é incrível. Ela não é sozinha, ela sempre traz outros caras. Um outro cara que eu acompanho muito também, que está sempre com eles lá, é Mark Goodwin, que é um grande especialista em criptomoeda. Ele foi nos primeiros jornais que tinha sobre cripto lá, editor do jornal. Então, Whitney Webb, Mark Goodwin, cara, eu estudo muito, né? E, além disso também, eu pego muito as coisas in natura, por exemplo, o que eles estão dizendo. Então, eu tenho estudado muito para entender o mundo hoje, o próprio Klaus Schwab, os livros dele, principalmente A Quarta Revolução Industrial, Capitalismo Stakeholder, Covid-19 e o Grande Reset. Então, estou estudo muito isso, né, a publicação deles mesmo. O Alex Karp, né, o Peter Thiel, eu tenho usado demais para poder entender, né? Agora, livros assim de crítica, né? Glenn Beck tem uns livros muito interessantes sobre Grande Reset, sobre manipulação midiática. Então, é muita coisa, né? São muitos autores. Eu digo que cada aula que eu dou nas minhas lives, né, que eu chamo de aula, porque realmente eu monto uma aula com bibliografia. Cada aula dá um livro, então um livro com a bibliografia extensa, né? Outro, se a galera conseguir ver como é que é a minha mesa, né? Meu escritório é lotado de livro e tô toda hora para lá e para cá pegando livro. É claro que eu gosto muito ainda do livro físico, né? Porque eu acho que para você levar, mostrar, né? É muito legal, muito interessante. Mas eu capitalizo muito em cima do digital também. Então tem uma série de autores, porque eu abro o leque, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando
República Tecnológica do Alex Karp, eu estou pegando Aristóteles com a arte e retórica para mostrar as estratégias de convencimento. Tem que conectar os pontos, não ficar só falando do tema, é filosofia com inovação, com empreendedorismo, com finanças, com saúde, com biotech, né? Você tem que tentar ter essa... Aí eu pego livros de teoria da comunicação para entender a dinâmica da comunicação, né? Retórica, né? Então eu estou sempre puxando coisas da linguística, da teoria da comunicação. Aí, às vezes, entra a teologia também, aí entra, né, estudo sobre inteligência artificial. Eu estou sempre fazendo esses cruzamentos, né? Na área de inteligência artificial, o Nick Bostrom também é muito interessante. O Noah Yuval Harari também vai trazer reflexões importantes. Então, assim, é um leque muito grande. A Whitney Webb escreveu 2 livros chamados One Nation and Blackmail, volume 1 e volume 2. São interessantíssimos porque... ela pega desde da Segunda Guerra Mundial, quando a OSS, que depois vira CIA, começou a fazer uma aliança com a máfia de Nova York para espionar e tirar de cena os concorrentes e tal. E ela vai mostrando como o jogo de poder em Nova York foi surgindo ali de uma aliança entre a inteligência e o crime organizado, né? A gente acha que é só no Brasil que tem essas coisas, né? E ela mostra como isso foi se impregnando em Washington, e aí como o Vale do Silício também entra nesse jogo. Um livro interessante de tecnologia também no lado crítico é A Tirania das Big Tech, que é do senador Josh Hawley. Também me deu insights importantíssimos. E aí tem um monte de bibliografia, né, de educação também. Citei o livro da Kátia Simone Benedetti, né? A falácia sociolinguística, a falácia socioconstrutivista, porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e escrever. Então é uma bibliografia gigante, né? Eu tô tentando lembrar os livros que eu tirei da minha estante estão na minha mesa, assim, né? É tudo isso, Scary Smart, do Mo Gaudat, né? São esses livros. Eu recebi agora o novo do Jordan Peterson também, né? Então, Jordan Peterson também acho interessante pra caramba. Às vezes eu volto nos clássicos, né? Tipo um Dostoiévski, né? Crime e Castigo, pra mostrar o alerta que ele faz ali, né? Então, a bibliografia é bem ampla, né? Muito bom. Se o Elon Musk ou o Jeff Bezos, alguém, falasse, ó, ticket aqui pra ir hoje... segunda gravando, terça-feira ir para Marte. Não, nem me dá um giro, você iria? Não. O máximo que eu vou é para Niterói, né, que é a minha terra natal. Eu não gosto desse tipo de aventura, não. E por que eu faço essa pergunta, quase uma provocação? Então vamos lá, pega todo o seu conhecimento hoje, Daniel, tudo assim. Te levo num lugar desconhecido. Podia ser, mas tá populado, tal, vamos te levar para o Afeganistão, para algum lugar que ninguém te conhece. Sim. Né? E você tem que começar do zero. Do zero, Você só pode levar seu conhecimento. O que você faria? Primeira coisa, chegar num lugar onde ninguém te conhece. Eu ia começar um canal no YouTube, né? Que eu ia ganhar dinheiro online, né? Não ia eu posso estar no Iraque, no Afeganistão. Eu ia montar aquela estratégia que eu gosto muito do Jeff Walker, né? Que é a fórmula do lançamento. Eu me inspiro muito no original, que é o Jeff Walker, não no Érico Rocha aqui, que eu conheço pouco. Mas assim, eu faria isso, né? Eu aprenderia como lançar um produto, como me lançar como uma autoridade, utilizaria o método de começar oferecendo conteúdos gratuitos para depois começar a cobrar pelo conteúdo. Então acho que eu faria isso, seria a aplicação do livro, tem em português hoje em dia, né? A fórmula do lançamento do Jeff Walker. Inclusive eu dei um de presente para um amigo, eu comprei outra versão, né? Físico, né? Eu tenho ele no Kindle, mas eu gosto de ter físico. É que o pessoal gosta muito de atalho, né? Eu sempre falo que não tem atalho. Se você falar que não tinha internet nem eletricidade no local, seria outra situação. Mas acho que está contemplando internet, né? Se tiver internet, é um business online. Que você tem. Eu vou iniciar um business online. E quanto tempo você acha que leva, assim? Você tá com 20 anos de canal no YouTube. Sim. E as pessoas acham, opa, Daniel deu sorte, hein? Caramba, sorte, né? Foi de repente. Louco, aplica, tal. Mas assim, mesmo hoje, você acha que tem espaço ou o mercado já meio saturado? Não, acho que tem muito espaço, cara. Acho que tem muito espaço, porque tem muita mesmice também. Tem muita mesmice, muita monotonia. Eu acho que quem tiver um pouquinho de inteligência, espírito crítico, jogo de cintura, sabedoria, vai fazer coisas muito legais. Eu tenho toneladas de ideias legais de coisas que eu poderia fazer, mas eu não tenho tempo. Então eu chego pra minha filha e falo, filha, se você fizer isso aqui, você vai bombar, hein? Vai lá, pai, sou meio tímido. Falei, bota outra pessoa, fica só gerenciando. Então tem muita coisa legal que dá pra fazer, inovadora, eu creio. E é uma estratégia você fazer engenharia reversa, né? Estou fazendo muitas simulações de engenharia reversa na inteligência artificial, né? Por exemplo, uma engenharia reversa do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, ele quer passar uma visão de mundo, né? Tem o Young Global Leaders.
Eu falo, como é que eu poderia fazer um Fórum Econômico Mundial, mas passando uma visão de mundo cristã, por exemplo? Então, ele pega um modelo e adapta, né? Eu tenho feito muito isso. Então, antigamente você tinha que fazer um estudo altamente complexo, né? De benchmarking, né? Ver quem são seus potenciais concorrentes e tal. E eu acho que com a inteligência artificial dá para você criar projetos inovadores bem diferenciados. Sem ela já dá, mas com ela, então, é o playground da inovação. Muito bom. Caramba, né? A gente poderia passar mais horas aqui conversando, discutindo aqui, vai longe aí. Muito boa. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal aí, e depois como é que o pessoal te encontra, para quem ainda não te conhece. Eu sei que você tem as lives todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, mas deixa uma mensagem final para o pessoal e como é que eles vão te achar aí nas redes sociais. Com certeza. Achar é fácil, porque é meu nome, só lembrando que é com Z, Daniel Lopes com Z. No YouTube é Daniel Lopes, no Instagram também é Daniel Lopes. É bem fácil de achar e de segunda a sexta, meio-dia, eu estou ali atualizando as notícias. Meu trabalho, eu digo que tem um tripé de objetivos, né? Primeiro, mostrar o outro lado da informação que não está sendo mostrado. Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem para, então, te ajudar a se preparar. Então, minha sugestão é se prepare agora, porque a gente está vendo um grande impacto chegando. Mohamed Gaudat, esse ex-diretor do Google X, está dizendo que antes da gente ter uma utopia onde tudo vai ser barato e o homem não vai precisar trabalhar, a gente vai ter 15 anos de caos nessa transição. Se ele tivesse, ele diz que é a partir de 2027. Se ele tiver certo, meu amigo, a gente está com 1 ano e meio aí de correria para se organizar antes disso. Então, se prepare, estude e capitalize em cima da inteligência artificial, porque é uma ferramenta, assim como o bisturi ele pode salvar ou matar, a inteligência artificial também. Ela não é do bem nem do mal, depende de como você usa. Em vez de usar para ficar fazendo coisas assim mais inócuas, use para dar a volta por cima, dinamizar sua renda, seu tempo e o melhor de tudo, ter mais tempo com a família, né? Isso que eu acho mais legal. Inteligência artificial trabalha para mim, eu tenho mais tempo livre para poder dedicar aos meus filhos. Perfeito. Pessoal, a gente começou aqui com o Daniel Lopes. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que assim, você vai ter que voltar aqui, que deu para explorar um pequeno percentual aí do seu conhecimento. Dá para brincar muito. Aí, porque assim, é um tema que ele domina bastante, né? Falando de geopolítica, de tecnologia, inovação, toda a parte de teologia também, assim, filosofia, que acho que dá para misturar e fica interessante o papo, né? Você poder fazer as conexões ali, porque não é só falar sobre inovação por falar. E sim ver o que está acontecendo ligar no os mundo. pontos, né? Porque é exatamente isso, né? Você pegar assim, se alguma coisa vai mudar daqui a 1 ano e meio, a gente precisa correr. Temos que correr. Eu estou correndo aqui. O chato que é uma corrida que não emagrece muito, né? Que eu tô precisando emagrecer mais, mas eu tô correndo muito aí, tipo, conversando com os especialistas, o que a gente pode fazer, não só para se proteger, mas para capitalizar em cima disso. Sim, sem dúvida. Porque a gente fala que o mundo hoje o Peter Diamandis fala muito disso daí, né? Do Singularity University, né? Sim. Que o mundo hoje é dos curiosos e dos ágeis. Exato. Se só ser curioso, você vai ler um monte de coisa, não aplicar, não resolveu nada, não resolve, né? Você ficou só na curiosidade. Sim. E a gente está nesse momento de realmente de aplicar, trazer a tecnologia a favor do seu negócio, na sua vida pessoal, para você ganhar tempo para fazer outras coisas, curtir família, viajar, seja o que for. Exatamente. Ou para aprender um hobby, algo novo. Né? Mas assim, a gente está nesse momento único. Tem muitos prognósticos aí de cavaleiros, né? do apocalipse. Eu sou um pouco cavaleiro do apocalipse, mas eu tenho um outro lado também, que é o do vamos capitalizar em cima, né? Bacana. Pessoal, Daniel, obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente volta em breve com mais um episódio do nosso, e novamente, nosso podcast, toda semana com vocês aí. Até breve.